Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre exercício e dor lombar crônica. Será que tem como a gente ajustar o treino para fazer essa dor reduzir? E esse ajuste no treino, como ele deve ser feito? Quais variáveis, quais componentes do treino eu devo ajustar e de que forma para a gente reduzir esse problema de dor lombar? Vamos discutir isso no vídeo de hoje, mas antes, já deixa o seu like, curte aí o vídeo para ajudar no engajamento, também deixe seus comentários, dúvidas do tema, sugestões para próximos vídeos e também se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, então tá aí na tela a pesquisa, estudo novinho desse ano, bem atual, e o objetivo que está aí, né, descrito, né, no destaque aí, no laranjinha. Então, foi feito aí um período de treinamento. Não foi necessariamente um treino de musculação convencional, como a gente conhece, mas o legal foi que eles fizeram uma série de avaliações, tanto das variáveis do treino em si, como também avaliações relacionadas à dor lombar, e aí conseguiu fazer uma boa associação entre essas variáveis e identificar o que afetou de forma positiva e negativa essa questão da intensidade da dor lombar, da percepção das pessoas quanto à intensidade da dor. Então, já que a gente está falando de dor lombar, aqui mais especificamente é a dor lombar crônica, ou seja, aquela dor nas costas, lá na parte baixa, que já está te afetando de forma consistente todos os dias ou em boa parte dos dias das semanas já há algum tempo. Então, esse tempo mínimo para ser considerada uma dor lombar crônica é de pelo menos 3 meses. Então, vamos pensar que as pessoas que foram, né, avaliadas nesse estudo tinham essa dor há pelo menos 3 meses. E isso, infelizmente, é muito comum, né? Na prática, a gente vê muito no dia a dia. Pode até ser o caso de você que está assistindo aí o vídeo. E essa dor lombar, geralmente, ela tem várias causas associadas, né? Dificilmente é um problema só. Por exemplo, muita gente pensa, eu tenho dor lombar porque eu tenho hérnia, eu tenho dor lombar porque eu tenho bico de papagaio, ou escoliose, enfim, qualquer um desses problemas que são comuns de acontecer na coluna. Realmente, se você tem uma dessas doenças, alguns desses desvios posturais, realmente ele aumenta, assim, o risco de você sentir alguma dor, algum problema de travar da coluna, ou ter um problema como esse de dor lombar crônica. Realmente pode colaborar. Mas dificilmente essa é a única causa e tem muita gente que tem uma série de problemas na coluna e não tem o sintoma da dor. Eu aqui, por exemplo, eu tenho problema de hérnia na lombar, tenho diversos desvios posturais na coluna e contanto que eu esteja treinando aí direitinho, né, regulando meu treino de musculação, mobilidade, flexibilidade, os cardios também que ajudam. Se eu estiver fazendo isso e não vacilar na parte postural no dia a dia, dificilmente eu sinto dor, né? Só se eu fizer alguma coisa errada aí. Mas esse é um exemplo e existem outros tantos, meus alunos também. Eu tenho vários alunos que têm diversos problemas na coluna, diagnosticado por exame, ressonância, mas não necessariamente sentem dor. E às vezes você pega pessoas que não têm hérnia, não têm artrose, não têm nada do tipo e sentem dor na coluna. Então, sempre quando a gente pensar ou até receber um exame, um resultado, né, não achar que é o fim do mundo, que porque eu tenho problema, vou sentir dor para sempre. Hérnia, por exemplo, pode ser reabsorvida. A artrose é uma condição que, né, não tem como a gente melhorar a artrose em si, mas tem como melhorar os potenciais sintomas delas e a condição do corpo como um todo, né? Então, muita calma nessa hora quando for receber exame ou diagnóstico de problema na coluna. Então, o que pode causar? Vamos pensar sempre em conjunto de fatores. Geralmente, os que mais afetam são sobrepeso, obesidade. Vamos pensar que a coluna é como se fosse a base de estrutura do corpo. Então, ela ajuda, principalmente a lombar, a suportar a sobrecarga, o deslocamento, os impactos, a força da gravidade, enfim. Se a gente estiver carregando muito peso extra, principalmente se for peso de gordura, né, que não contribui na produção de força, na estabilidade do corpo, a gente está, né,
levando mais esforço, né? Carregando ao longo de todo o dia, em todas as atividades que a gente está dando um trabalho extra para a coluna. Então, isso pode ser um fator de risco. Outro fator de risco, inatividade física, né? Então, não só pensando na pessoa que não treina, que não vai para a academia, que não pratica o esporte, mas naquela pessoa que passa muito tempo parada ao longo do dia, seja sentado, deitado, enfim, um pouco movimento. Isso geralmente leva a posturas repetitivas, né, que é um dos outros problemas que está citado aqui, e também pode levar a descondicionamento, que também está citado. Então, geralmente uma pessoa que fica muito tempo parada, que tem um alto nível de inatividade física, ela tende a ter uma musculatura mais fraca, tende a ser menos flexível, fica mais suscetível a esses problemas, essas doenças na coluna que a gente acabou de citar. Então, tudo isso prejudica. E geralmente a coluna, ela não gosta de passar muito tempo na mesma posição. Seja sentado, seja em pé, seja fazendo uma tarefa de trabalho, né, que tem muitas funções de trabalho que exigem movimentos repetitivos. Então, dentro da realidade de cada um e das possibilidades, de acordo com as tarefas que tem no dia a dia, é importante a gente estar variando posições, variando movimentos. Então, isso ajuda, pensando aí na coluna, né? Então, se esses fatores de risco que a gente citou, né? Uma boa forma de evitar, por exemplo, sobrepeso, diminuir na atividade física, né? Diminuir falta de força, flexibilidade, é treinando, né? Então a gente pensa, lógico, né, na musculação, que é o maior assunto aqui do canal, é o nosso carro-chefe, mas não só a musculação vai ser efetiva aí, né, para essa questão de dor lombar crônica. A gente pode pensar também nos treinos funcionais, no pilates, aulas de alongamento, flexibilidade, inclusive combinações de atividade, você fazer, sei lá, 2, 3 vezes na semana de musculação, fazer 1, 2 vezes na semana a mais de treino funcional, fazer um pilates. E principalmente se você já tem esse problema, você pode direcionar os seus treinos para estar prevenindo dores na coluna ou aliviando se você já tiver dor crônica na lombar. Então a gente lembra sempre muito do pilates ou de coisas relacionadas à fisioterapia, mas você pode também direcionar o seu treino de musculação ou seu treino funcional, né, treino em casa, qualquer tipo de treino, para voltar dessa questão de tratamento ou prevenção de dores na lombar. Então é importante a gente ter essa noção, né? E aí, pensando mais aqui na questão da musculação, do treino funcional, uma pergunta interessante que esse estudo levanta e que a gente vai tentar responder aqui, de acordo com os resultados, né, que vamos explicar aqui em sequência, é quais variáveis desse treino a gente pode estar mexendo, qual seria o melhor ajuste para conseguir esse resultado de alívio de dor. Então, quando a gente pensa no treino de musculação, no treino funcional, não só essas que estão aí na tela, mas talvez as principais variáveis que a gente pode ajustar, relacionadas geralmente à quantidade de esforço que a gente faz e à intensidade desse esforço, né? Então, pensando na quantidade, a gente pode mexer no número de séries, número de exercícios, repetições, no número de treinos que a gente faz na semana. Pensando na intensidade, a gente pode mexer no tanto de peso que a gente levanta, né? Se a gente englobar um conceito mais amplo de intensidade, a gente pode também mexer na velocidade do movimento, mais lento ou mais rápido. A gente pode mexer no tempo de descanso entre séries, no intervalo entre um dia de treino e outro, né? Se a gente vai fazer uma frequência na semana mais espaçada, ou mais densa, mais concentrada. Tudo isso vai levar em conta também, além do próprio problema em si, o quanto de tempo e a tua disposição para treinar, né, ao longo da rotina da sua semana, né, a tua agenda. O quanto você está disposto a dedicar da semana, em dias e em tempo por sessão, para estar fazendo esses treinos. Bom, vamos falar agora mais os detalhes aqui do estudo. Então, para a gente ver tanto a questão da avaliação das variáveis do treino em si, e quanto questões de avaliações para ver essa parte de melhora da dor lombar, né? Então, avaliações de dor geralmente se usa escalas visuais, né? Então, uma escala, nesse caso que foi usada, é uma escala visual analógica de dor, que ela tem uma numeração ali de 0 a 100, 0 seria sem dor nenhuma e 100
a maior dor possível, e aí a pessoa vai lá e descreve a dor, né, o nível de dor que ela está sentindo no momento, no caso aqui relacionado à questão de dor lombar, né? Então, dentro dessa escala de 0 a 100, dessa escala de intensidade de dor, uma redução de 20 pontos ela já é considerada uma mudança clínica significativa, né? Pelo menos uma mudança de 20 pontos, né? Já dá para, de acordo com os resultados dos estudos que usaram esse tipo de escala, uma mudança relevante para o dia a dia da pessoa. Um outro tipo de questionário também que foi usado, um questionário de incapacidade gerada pela dor lombar. Ou seja, o quanto aquela dor está incomodando nas tarefas do dia a dia que aquela pessoa tem. Então também foi uma escala de 0 a 100, mesmo raciocínio, 0 sem incapacidade, 100 maior incapacidade possível, e uma mudança mínima de 10 pontos já seria uma mudança interessante, pensando aí em significância na vida da pessoa, né? Uma redução que já reflete em melhoras no dia a dia, nas tarefas, no conforto, né, que a pessoa tem para realizar as coisas no dia a dia. E sobre as variáveis de treino, além dessas que a gente citou, dá para a gente calcular algumas coisas, como o tempo sob tensão, que é o tempo de trabalho do músculo durante o treino. Então, leva em conta a duração de cada fase do movimento, né? A gente tem a fase concêntrica ou positiva, que é quando a gente faz força encurtando o músculo, a fase excêntrica ou negativa, que é quando a gente faz força alongando o músculo. Tem também a fase isométrica, que é quando a gente sustenta uma determinada posição. Então, se você pegar esses tempos e levar em conta também número de séries, repetições, quantidade de exercícios para um determinado grupo muscular, número de treinos que a pessoa faz na semana, você consegue calcular o tempo sob tensão aí que a pessoa fez num treino ou ao longo de uma semana, enfim, o quanto que aquele músculo foi exposto à carga, né? E também tem a questão da percepção de esforço do treino, que ela funciona numa lógica semelhante a essa da escala da dor que a gente acabou de citar. Aqui já é uma escala de 0 a 10, e aí você, assim que termina o treino, você vai lá e pergunta para a pessoa o quão cansativo, o quão intenso esse treino foi, né? De acordo com a opinião da pessoa. Então teria ali o 0, um treino sem nenhuma exigência, e o 10, um treino mais exigente possível. E aí a pessoa classifica de acordo com o que ela percebeu em relação aos exercícios e às atividades que ela fez. Aqui nessa tabelinha a gente consegue ver as características dos participantes do estudo. Então, para esse período de treino foi utilizado, né, pesquisado em cima de 17 pessoas, até começaram 20 no estudo, mas terminaram 17. A faixa de idade era entre 25 e 45 anos, aí está uma coisa, né, interessante também, que a gente às vezes associa a questão de dor nas costas ou dor em outras articulações, né, joelho, ombro, enfim, a pessoas mais velhas, e não necessariamente, né? É claro que é mais comum até você ver uma pessoa com 50, 60, 70 anos, é até mais esperado que ela tenha mais problemas articulares, que no caso mais dor nas costas, do que um adulto mais jovem, mas isso não quer dizer que pessoas com uma faixa etária, aí, como nesse caso, 25 a 45 anos, né, de adulto, até o começo ali da meia-idade, estejam suscetíveis a dores também, né? Ainda mais com o estilo de vida que tem se levado, né, ultimamente pela maioria das pessoas, principalmente vida urbana, né? Muito trabalho, muito tempo no trânsito, uso de celular, computador, baixo nível de atividade física, né? No geral, a população brasileira e a população mundial treina pouco, se movimenta pouco, então cai tudo dentro daqueles fatores de risco que a gente citou lá no início daqui da nossa conversa, da nossa aula de hoje, né? E lembrando que essas pessoas tinham dor crônica na lombar e que essa dor crônica pelo menos 3 meses, né? 3 meses ou mais de dor. Então eram pessoas que na média tinham 35 anos, né? Aqui a gente vê que tinha altura, peso ali padrão, um IMC de 27, que o ideal seria até 25, mas não é nada muito elevado, então não eram pessoas que em média tinham sobrepeso, que eram obesas assim de forma muito discrepante. E o nível referido de dor no início do treino, né, no começo ali, né, antes de começar a temporada de treino aí que eles fizeram, né, esses 6 meses, de 0 a 100 foi uma dor de em média 41. Né? Então, um nível ali considerável de dor. Aqui
a gente vê qual foi a sequência aí, né, na distribuição desses participantes. Então, checou ali se a galera tinha os critérios para participar do estudo, fizeram lá as avaliações, né, que a gente citou também, além das medidas de peso e altura, enfim, que são padrões, né, para esses estudos de treinamento, e aí dividiu os grupos. Esses resultados aqui que a gente está comentando é parte já de outros estudos também que eles utilizaram a mesma amostra, né? Então, por isso que aqui tem, né, dois grupos diferentes, um que fez aqui mais como se fosse uma fisioterapia, né, exercício de fisioterapia, e outra que fez essa parte aqui da direita, onde eu estou com o cursor aqui do mouse, que foi realmente o que a gente vai, né, ver aqui de fato os resultados, as comparações, né? Então não dá para chamar necessariamente de um treino de musculação. A gente vai ver que tem características de treino de musculação, mas também tem ali movimentos mais com o que a gente chama usualmente de treino funcional. É claro que nada impede de a gente usar movimentos do treino que são mais associados ao treino funcional num treino de musculação. Eu mesmo, quando eu prescrevo treino para os meus alunos, meus clientes de personal, eu faço muito isso, até porque assim, é claro que eu não vou passar um exercício com bola e peso no meio da sala de musculação, não tem nada a ver, né? Não cabe ali ao momento. Mas dentro do contexto e da coerência do que a gente pode aplicar numa sala de musculação, dá sim para a gente fugir um pouquinho daquela tradição de fazer só supino, só agachamento, só leg, só extensora. Dá para a gente combinar exercícios com movimentos de rotação, com bases instáveis, né? Exercícios às vezes com o peso do corpo fugindo um pouco da técnica tradicional e também fazer os exercícios clássicos de musculação. Tudo depende da necessidade da pessoa que você está atendendo, ou no caso da sua necessidade, você que tem dor lombar e que vai treinar e que talvez está usando esse vídeo aqui como referência. Tudo depende da sua necessidade, do que tu é capaz de fazer e do que tu tem de material disponível de acordo com o espaço que você treina, ou até mesmo para quem treina em casa, né? Então aqui a gente tem nessa tabela já como foi as características gerais desse treino, né? Então aqui a gente vê o período aí, né, de mais ou menos 6 meses, e a gente vê aqui a meta de cada período desses, né, da divisão de semana. Então a gente vê aqui que no início eles fizeram um treino mais ali de familiarização para as pessoas, né, estarem adaptadas ao treino, às tarefas, aos exercícios, introduzir elas ali no treinamento. Depois avançou aqui, ó, semana 5 a 10, numa fase mais de força, ou seja, já intensificou um pouco o treino. Daí na periodização, né, que é essa organização das cargas de treino, dos componentes do treino ao longo do tempo. Quando chegou na semana 11, fez uma semana ali que a gente chama de regenerativa, já um treino aqui mais fácil, mais tranquilo. Depois foi evoluindo aqui. Semanas de resistência muscular localizada, ou seja, geralmente mais repetições, ou nesse caso, mais tempo sob tensão em cada repetição ali numa série. Então, para trabalhar mais essa questão, a resistência à fadiga, a resistência muscular. Depois, novamente, semanas aqui de força muscular, já com volume de séries um pouquinho maior do que lá no início do treino, ou seja, uma progressão de carga, até porque se eles estavam treinando consistentemente, é esperado que nessa semana 16, 19, eles estejam mais condicionados do que na semana ali das 5 a 10, e na fase final também fez novamente ali uma parte de resistência muscular, mas já com uma característica diferente, né? Se nas semanas 12 a 15, no primeiro bloco de resistência, se fez ali de 12 a 15 repetições, mas com tempo de contração, né, por fase concêntrica, excêntrica, bem longa, né? 5 segundos, você vê 10 segundos por repetição, realmente é uma coisa bem longa, é difícil a gente fazer isso, né, na prática, né? Pouco usual. E aqui já se fez mais repetições, porém com um tempo de repetição ali, né, de contração por fase concêntrica e excêntrica menor. E aqui foi demonstrado como eles foram fazendo a progressão, os ajustes de carga, né, sempre que necessário, né, de acordo com o objetivo de cada um dos blocos dessa periodização, dos blocos de treino. Então aqui foram os exercícios
que foram feitos aí em cada uma dessas semanas, né, nos treinos. Então foram 7 exercícios por treino, e aí, por ser uma progressão de movimento, não só pensando naquela, vou fazer um supino reto, um supino inclinado, um supino declinado, enfim. Não necessariamente foi assim. Eles pegaram padrões de movimento e foram, além de aumentar essa questão de séries, repetições, hora mais pesado, hora mais leve, porém mais movimentos, hora uma repetição mais longa ou uma repetição mais curta, eles também foram trabalhando a progressão da complexidade dos exercícios. Até para trabalhar aquela questão que eu falei para vocês, tanto os exercícios tradicionais da musculação, como um levantamento terra, um agachamento, uma elevação pélvica, como também a questão de treino funcional, que a gente trabalha, às vezes, mudança de plano de movimento, trabalha com estabilidade. Tudo isso, pensando nesse contexto do lombar crônica, pode ajudar bastante, né? Então, começou com um padrão de movimento aqui de levantar, que é semelhante, né? Sentar e levantar de uma cadeira, que basicamente é um padrão de movimento do agachamento. Teve 3 padrões de movimento de extensão, sendo um de extensão lombar, né? Já que a gente está falando de dor nas costas, fortalecer a lombar é fundamental. Outro aqui mais de extensão do quadril, fortalecimento de glúteo, que também faz parte do core, né? Musculatura do core, do centro do corpo, que engloba ali abdômen, lombar, musculatura do quadril. Também está super dentro do contexto. E aqui, outros movimentos de extensão, né? Lembrando que o terra, apesar da gente pensar, né, de ser uma puxada, cadeia posterior, ele também envolve ali extensão de joelho e quadril, né? Então, mesmo englobando nesses grupos musculares que geralmente são mais trabalhados em puxadas, também, né, o terra com movimentos de extensão você consegue atingir os grupos musculares da cadeia posterior, e também os movimentos de puxada, mais convencional mesmo, né, como se fosse treino de costas, né, mas sempre mesclando essa característica do treino funcional, né. Movimentos também de flexão de tronco, que são os abdominais, né? Diversas variações de abdominais. E movimentos de empurrar e puxar com membros superiores. Então, variações de supino, também utilizando bases instáveis, e o mesmo para movimentos de remadas, né? De puxadas no plano horizontal, né? Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver a distribuição das principais variáveis aqui do treino ao longo das semanas, né? Então, por exemplo, esse traço azul aqui é as séries, então a gente consegue ver a distribuição ao longo das semanas no eixo horizontal e no vertical quanto isso variou. Então a gente viu que as séries até que ficaram relativamente estáveis, né, com pouca oscilação ao longo do período de treino, porém aqui a gente vê que o limite máximo e mínimo de repetições foi variando bastante, né? Essas semanas que tiveram aqui mais repetições foi as semanas de familiarização e as semanas de resistência muscular, e as semanas com uma variação, com um limite máximo e mínimo menor, né, menos repetições feitas, geralmente foi as semanas de força. Então, geralmente, quando a gente trabalha com mais peso levantado, tem que diminuir o número de repetições, e pensando mais em resistência muscular, em fadiga muscular localizada, a gente pode trabalhar com pesos menores, porém para o treino continuar difícil, continuar com uma boa percepção de esforço, a gente aumenta as repetições. E aqui foi a questão do tempo sob tensão, né? O tempo que o músculo trabalhou, levando em conta desde o tempo de contração muscular, concêntrica e excêntrica, séries, repetições e tudo mais, né? Então isso variou também ao longo do período de treino. Aqui a gente já começa, né, vendo os resultados. Aqui nesse gráfico, mais uma vez, a gente tem no eixo horizontal as semanas, e aqui a gente está falando da intensidade da dor, que foi aquela avaliação do questionário do 0 a 100. Então aqui no eixo vertical a gente tem a intensidade da dor. Então a gente tem aqui, nesse losango seria o valor médio e aqui o desvio padrão. Vamos focar no valor médio. A gente viu que eles começaram com 41, e se a gente for analisando aqui, entre flutuações, a gente percebe que tem uma tendência de redução, né? Então, se a gente pegar aqui, na maioria das semanas, né, para não dizer todas, até porque essa semana do 14 parece que está igual ou ligeiramente abaixo, mas virtualmente em todas essas semanas,
a média da dor referida foi inferior do que no começo. E aqui a gente vê que tem algumas semanas que merecem um certo destaque. Então, com o símbolo aqui, ó, desse asterisco, essa cruzinha, isso significa que, na média, considerando as análises estatísticas que todos os estudos dessa natureza têm, essa média foi significativamente menor do que comparado com o período pré-treino. Então, a gente tem isso repetido aqui, ó, nas semanas 8, 10 e 12. A gente tem o tipo de treino que estava sendo feito nesse período, então foi o período que teve uma carga maior ali de força muscular, né? Treinos com mais carga, e depois teve a semana ali de regenerativo. E a gente vê o mesmo acontecendo lá no final, só que uma sequência já de 4 semanas. Então, na verdade, não 4 semanas, né? Da semana 18 a 24, ou seja, 4 períodos de medição, mais que 4 semanas, o que é melhor ainda, né? Mais tempo com menos dor do que no início. Então, vamos ver o que eles estavam fazendo de treino aqui, ó. Foi aquela transição. O primeiro bloco de resistência muscular, o segundo bloco de força e o segundo bloco de resistência muscular, né? Uma coisa que a gente consegue observar aqui é que os períodos com menor dor lombar em relação ao início foi na medida que eles foram treinando com mais frequência, não, mas que deu mais tempo desse treino fazer efeito. O que nos leva a crer que, com a medida que essas pessoas foram ficando mais condicionadas, provavelmente isso impactou de forma positiva na redução da percepção da dor lombar que elas tinham. O que é o que a gente quer, né, com treino, quando a gente pensa em redução da dor lombar. Vamos ver aqui mais alguns resultados interessantes, né? Então aqui a gente tem a média da percepção de esforço. Então, quanto essas pessoas percebiam que aquele treino foi intenso, foi cansativo. Esse valor em média ficou 7. Então, se a gente pensar que a escala é de 0 a 10, dava para imaginar que, pelo menos na opinião, na percepção dessas pessoas, esse treino ele não era tão molezinho assim, ele era cansativo. O que quebra um pouco aquela coisa, eu estou com dor nas costas, eu estou machucado, eu tenho que treinar levinho, ou eu tenho que ficar em repouso, senão vou me machucar mais. É claro que não. Se a gente precisa condicionar esse corpo, treinos leves demais, treino muito fraquinho, ou você ficar parado, você não vai gerar um nível de condicionamento, um nível de estímulo que leva a tua musculatura a ficar mais forte, ficar mais flexível. Então, esse treino ele precisa ter um certo nível de esforço, e a gente viu que teve uma tendência de redução de dor com treinos, pelo menos na opinião de quem fez, com um nível de esforço considerável, né? 7 entre 0 a 10, né? Sendo 10 o máximo. Em média, esses treinos duraram 1 hora e 4 minutos, então, né, 1 hora arredondando, é geralmente o que a gente faz numa sessão mesmo, então é o treino que a maior parte da gente aí que treina, de vocês que estão assistindo o vídeo, já faz na prática, pelo menos em tempo. E aqui a gente vê outra coisa interessante, né? Que a média dessas pessoas aí fizeram apenas um treino por semana e uma frequência que não foi nem lá essas coisas, ó. Em média eles tiveram de 51 treinos, que era o máximo que eles podiam fazer, eles fizeram 32, que era uma frequência de 60% ao longo dos 6 meses. E já deu para ter, se não uma redução clinicamente significativa, pois a média na queda da dor, segundo o questionário lá da escala visual de dor, foi de 10 pontos, e a gente falou que a mudança significativa tinha que ser 20, mas a gente viu que teve 4 semanas com uma redução ali relevante, pelo menos para a estatística, e que essa frequência de treino foi bem mais ou menos, né? 60% não é lá tanta coisa assim, e em média um treino por semana apenas, né? Então, será que se as pessoas tivessem treinado mais, com uma frequência melhor, teria um resultado melhor? Fica aí essa questão, né? Outros resultados interessantes foi que fizeram ali associações, né, técnicas estatísticas, entre a questão da dor lombar e algumas variáveis de treino. E aí teve uma associação negativa entre a dor lombar e o tempo sob tensão na semana anterior e também a percepção de esforço no último treino. Ou seja, se essa associação é negativa, quando uma variável está baixa, a outra está alta. Então vamos, por exemplo, pensando que a dor lombar estava num nível mais baixo,
o tempo sob tensão, ou seja, o trabalho muscular que a pessoa fez na semana anterior estava mais alto, se essa associação é negativa. Então, assim também funcionou para a percepção de esforço. Quando a percepção estava mais alta, a dor marcou mais baixa. Então, o que isso dá a entender? Que treinos aí com nível de esforço maior, né, desde que bem pensados para aquela condição, no caso do lombar crônica, tendem a ser mais interessantes para o alívio dessa dor. Porém, quando a gente analisou a interação, né, a associação entre a dor e a duração do treino, geralmente quando o treino foi mais longo, a pessoa referiu mais dor, uma associação positiva. Então isso dá a entender, pensando nos resultados desse treino, que não precisa fazer treinos assim muito longos e de você ser mais objetivo e mais direto ao ponto no seu treino. Então, se tu está com um problema de dor lombar crônica, talvez seja a hora de abrir mão um pouquinho daquele treino mais voltado para estética, ou mais voltado para aumento de força, ou você que quer aumentar a massa muscular num determinado ponto do corpo, e ficar um período mais focado em reduzir essa dor, em moldar o seu treino para isso, às vezes até economizando em tempo, por que não? Que assim que passar essa dor muscular, né, essa dor lombar, você volta para os seus objetivos anteriores. E lembrando que a gente está só falando do treino aqui, né, com todas essas características aí que eu falei, né, de uma frequência baixa, só um treino por semana em média. Lembrando que você pode e deve associar isso com fisioterapia, seja para tratar se você já tiver com problema e principalmente se você não tiver com problema nenhum, também, né, fazer aí uma preventiva, pelo menos uma vez por mês ou de acordo com o que você puder fazer, ou mesmo que você não consiga fazer uma fisioterapia, às vezes não está para o bolso aí de quem está ouvindo, né, de quem está assistindo essa aula, mas você se cuidar em casa, um rolinho de liberação, uma bolinha de tênis para você soltar a musculatura do glúteo, da lombar, do abdômen, fazer uma rotina além do treino de musculação, de exercícios de alongamento, de mobilidade, tudo isso pode ajudar e o custo é zero ou quase zero, né? Só demanda conhecimento, disciplina e tempo. Então, de forma geral, de acordo com os resultados desse estudo e também de acordo aqui com a experiência, alguns comentários que eu posso adicionar, o que parece ser melhor para quem tem dor lombar crônica? Então, treinos com uma percepção de esforço mais alta, né? Treinos desafiantes para gerar condicionamento, para gerar ali quebra da zona de conforto, para gerar estímulo para o corpo. Então, sempre ali com bom senso, avaliando o que você pode fazer naquele momento, o que é mais indicado, mas não ficar só preso a treinos muito fáceis, gerar ali um desconforto para o corpo evoluir. Então, não fica só no treino levinho não, tenta treinar pesado, usando a cabeça, usando a inteligência. Treinos que não sejam muito demorados, então é o que a gente falou agora há pouco. Se tu está com dor lombar crônica, muda os teus esforços de treino, muda teus objetivos para resolver esse problema. Então, faz exercícios ali, por exemplo, geralmente quem tem dor lombar, né, aí em linhas gerais, né, além dos fatores de risco que a gente citou lá no início, pensando no treino em si, melhorar a mobilidade de quadril, flexibilidade dos músculos dessa região, tende a ser interessante. Fortalecer abdômen, fortalecer lombar, fortalecer glúteo, tende a ser interessante. E é claro, na escolha dos demais exercícios, pensando braço, perna, que não esteja diretamente relacionado com a lombar, tentar evitar, pelo menos nesses momentos de pico de dor crônica, né, uma dor mais aguda que suba ali na hora do treino, ou que seja causada por qualquer outro motivo, tentar evitar exercícios que expõem muita sobrecarga na coluna. Então, e pensando nessa prescrição, nessa escolha dos exercícios e nas variáveis do treino, né, o quanto de peso você vai levantar, quantas séries você vai fazer, tipo de técnica de treino que você vai usar, sempre em função desse objetivo. Então, tá com dor nas costas? Dá uma olhadinha em melhorar a mobilidade de quadril e alongamento dos músculos dessa região e fortalecer bem abdômen, lombar, fazer os exercícios com uma boa técnica, tudo isso vai ajudar. E treinos com bom tempo sob tensão. Aí a gente tem que usar a cabeça também. Se está indicando que esse treino
talvez seja melhor que não seja tão demorado, mas porém você precisa dar um estímulo, né, de bom tempo sob tensão, você precisa que o músculo trabalhe por um tempo relevante, aí você vai pensar também na objetividade, né? Vai para o treino focado em treinar, evita distração, usa técnicas de treino que com segurança você consegue dar um bom tempo de trabalho muscular. Às vezes você pode fazer uma repetição mais lenta, pôr uma isometria, mesclar um exercício com outro para grupos musculares diferentes. Enfim, tem várias formas, mas dá para você, mesmo com um tempo relativamente reduzido, você dá um bom tempo de esforço no músculo, um bom trabalho para ele. Beleza? Então, de forma geral, essa foi a mensagem, né? A gente tem que treinar relativamente pesado, a gente tem que direcionar o objetivo do treino para melhorar a dor lombar e ir controlando essas variáveis dia a dia de acordo com o seu objetivo. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Quarta-feira que vem, às 20 horas, tem novidade aqui no canal. E lembrando, se você ainda não curtiu esse vídeo, não deixou seu comentário, faça aí agora, assim como a inscrição no canal para ajudar a gente a crescer. Então a gente se vê na próxima aula. Bons estudos, bons treinos e até lá!